Eu sou Arthur Mendes, sou do céu, Pai Joaquim, de Goiânia. Fazemos parte da mesma família, da família Pai Joaquim. É um grande prazer falar com você. Muito bem, muito obrigado. Já estamos aí há algumas décadas trabalhando e empenhados no mesmo propósito. Quais são as questões que você vai levantar hoje? Não só décadas, né? Eu acho que é muito mais do que décadas. Não, eu estou falando, milênios. Eu estou falando sobre você nesse corpo lindo que você tem. Agora tá que maravilha. Do século dos milênios. Muito obrigado. Estamos aí há muito, no mínimo, nesses últimos 2000 anos. Você sabe que eu tenho acompanhado você há muito tempo, né? Sou muito grato por tudo que a gente viveu na presente encarnação. Quando eu estive no Rio, foi uma pessoa que me deu muito apoio, que me sustentou no sentido de apoiar mesmo, no sentido de ser uma referência para mim. E aproveitando esse momento agora para a gente conversar um pouco sobre alguns assuntos. E eu, pesquisando aqui, Adolfo, eu olhei o seguinte: você, em 2014, no seu livro Cristianismo Renovado, na introdução, você nos diz que o cristianismo renovado induzirá a criatura a avivar a chama crística com a qual ela verá a luminescente verdade universal contida no Evangelho. A síntese das leis da vida. A síntese de todas as verdades. E em 2016, você nos brinda com o livro Os Novos Rumos do Cristianismo, onde nos fala de reflexões e entrega um sagrado manual para despertarmos o nosso Cristo interno e termos as condições para nos tornarmos homens integrais. Agora, em 2021, você traz o livro A Legislação Divina, onde afirma que é suficiente cada ser humano sentir o Cristo amor pelas vias internas do coração, a fim de identificar o momento histórico da Terra, solicitando que desenvolvamos nossa intuição, a qual se encontra no campo da abstração, mas em nossa própria alma. Adolfo, fazendo essa introdução, eu peço a você que, para iniciarmos a nossa conversa, você poderia contextualizar, nos falar um pouco sobre o que seria a renovação do cristianismo. E aí eu introduzo: renovar o cristianismo é renovar o cristão? Exatamente. Que nós temos falado muitas vezes, não só escrito, mas também falado. E as pessoas querem saber sobre esse item. Renovar o cristianismo ou renovar o cristão? Porque o cristianismo fez parte de todas as épocas, desde que o planeta foi criado. Porque o criador do planeta é o Cristo, ou o Cristo planetário terreno. Evidentemente que esse Cristo se fez presente através dos séculos, dos milênios, desde que nós temos aqui seres humanos, né, encarnados. E entre tantos grandes médiuns que participaram no dia a dia da orientação dos povos, da humanidade, nós tivemos aí lá para trás, antes da chegada de Jesus, Aziz, Anfion, Maomé, nós tivemos um monte de médiuns especiais. Mas Jesus foi quem melhor sintetizou a vontade do Cristo planetário e a necessidade da humanidade. Então, o nosso atual empenho é tentarmos vivenciar a mensagem cristã trazida por Jesus, o nosso muito amado Mestre. E, embora o Evangelho tenha muitas inserções, porque em função da época, do entendimento e interesses outros de quaisquer naturezas, certo é que nós não temos nenhuma mensagem que consiga superar a mensagem de Jesus. Então, essas aberrações que colocaram como se fosse ele falando, isso aí a gente passa. Queremos a essência doutrinária, que é inquestionável, a mensagem de Jesus. Você poderia nos dizer, eu acho que muita gente faz essa confusão em falar no Jesus Cristo, né?
O que é Jesus, o que é o Cristo planetário? Então, agora mesmo falando, Cristo planetário é uma consciência arquiangélica que criou o planeta responsável. Nós aí temos o mecanismo da criação do planeta e aconselhamos que todo mundo leia a gigantesca obra A Grande Síntese de Pietro Baldi. E se as pessoas não tiverem assim muita afinidade com a literatura de Pietro Baldi, é só pegarmos as primeiras páginas e lá tem uma mensagem do nosso Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência. Então, por aí, se nós não tivermos uma causa própria, nós estaremos impulsionados pela mensagem do Emmanuel. A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência. Então, o Cristo criou o mundo. Jesus, nos detendo nele, é o intermediário dele. Então, Jesus foi médium do Cristo. E ele, no próprio Evangelho, na mensagem dele, nós vamos encontrar. Em determinado momento, ele fala, Pai, esse Pai é o Cristo. Glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha em ti antes que o mundo fosse feito. Então, Jesus é um espírito muito experiente. Então, na formação da nebulosa, as energias que o Cristo movimentou, devido à desintegração do núcleo do Sol, ele movimentou essas energias, transformou isso aí numa nebulosa, e os séculos, os milênios, as eras, os ciclos, atingimos a graduação que nós estamos hoje. Então, Jesus é um orientador da humanidade. O Cristo é o Criador do mundo. A participação de Jesus é inquestionável, mas a responsabilidade como Criador do planeta é o Cristo planetário, que é um arcanjo, enquanto que Jesus é um anjo. E esse anjo ele tem, né, o governador espiritual da Terra, e ele tem aí toda uma equipe que, desde os primeiros tempos, compõe e contribui com essa missão, né, de conduzir o planeta. Ao considerarmos que ninguém ama o desconhecido, os espíritos superiores integrantes das sagradas fileiras sinalizaram alguns espíritos que têm papel importante na renovação do cristianismo. Estou falando dessa equipe, né? Nesse momento de transição planetária e de renovação do cristianismo, por onde andam os espíritos de todas as épocas que fizeram a história religiosa da Terra? Então, hoje a espiritualidade fala que esses espíritos que se dedicaram aos 4 pilares da sociedade, o científico, o religioso, o artístico e o social, em função da evolução, não comungam mais com a separatividade. Obedecem às hierarquias e às tarefas determinadas. Por exemplo, Jesus esteve aqui, imagina só o conhecimento universal que ele tem. Ele não chegou aqui para equacionar ou elaborar equações matemáticas. Ele veio aqui, já está milhões de anos-luz à frente dessas necessidades. Então, ele ampara para que nós equacionemos, porque somos espíritos mais acanhados, e ele ampara todo. Então, ampara a ciência, aqueles homens, fazendo os cálculos, observando a criação, isso tudo tem um amparo dele, que ele ampara a humanidade. Ele não ampara religioso, ele ampara o conjunto planetário de qualquer época. Então, esse espírito é que nos impulsiona atualmente para o crescimento. E onde estão aqueles que fizeram a história da humanidade? Todos eles de mão dadas a Jesus. Quando Cristo nomeou Jesus como orientador da humanidade, os espíritos superiores não têm disputa. Então, olha aqui, está aqui o bastão, Jesus segurou o bastão. E nós vamos dar as mãos, todos de mãos dadas, porque essa separatividade, repetindo, é coisa de espírito de pouca graduação. Então, o objetivo é orientar a humanidade. Quem é que está à frente? Jesus. Tinha muitos espíritos fabulosos junto com Moisés, mas para quem Alfion entregou o bastão? Para Moisés. Você vai ser o responsável pela implantação do monoteísmo. Ficou conhecido como monoteísmo hebreu. Todo mundo que estava ali, independente de evolução, graduação ou qualquer outra causa, todos apoiando Moisés. Isso é papel dos espíritos conscientes. Qual é a tarefa que o Papai do Céu me oportunizou para eu realizar? Por falar em grande parte desses espíritos, né? Os líderes das ordens religiosas, agustinianos, dominicanos,
beneditinos, eles fazem parte desta renovação do cristianismo? Inconteste. Tanto os liderados, as 4 ordens religiosas, né? Beneditinos, agostinianos, dominicanos e alexandrinos. Só tem aí um item que a gente salienta muito nos livros, que é alexandrinos. Alexandrinos é porque a Clara de Assis tinha uma seguidora dela que assimilou como ninguém o propósito da sua líder, a Clara de Assis. Então, o nome dela é Alexandrina. Então, nós temos esse 4º grupo que a espiritualidade sinalizou com o nome de alexandrinos, coisa que normalmente não faz parte da literatura religiosa do planeta. Mas todos integrados, todos. Os franciscanos, dominicanos, independente desses títulos. Eles obedecem às hierarquias, porque isso é uma coisa universal, mas sem disputas de nenhuma natureza. Todos somando ao propósito sagrado, que é auxiliar Jesus na orientação da humanidade. E na proposta dos adventos crísticos, qual o papel de Maria, a Santíssima Mãe de Jesus? Maria, como todos nós já percebemos através da sua história, a Maria é a patronesse dos adventos crísticos. E não é nomeação por interesses outros, não. É pela qualidade, pela realidade de um espírito manso, pacífico, terno e pacificador. Porque para lidar com um espírito de pouca graduação, tem que ser alguém que não utilize a razão, porque senão há choques de ideologias e coisas dessa natureza. Maria trabalhou sempre o lado do afeto, da ternura. Então, o trabalho dela é patrocinar esse momento. E como não tem separatividade, quantos bilhões de espíritos estão sob a batuta dela pela vibração do carinho, do amor, da ternura, para poder, principalmente nessa fase de transição. Diz a espiritualidade que uma das tarefas de Maria é alocar os espíritos que já estão sendo arrumadinhos, que irão no planeta higienizador. Então, você vê só que tem que ter ternura, tem que ter brandura, porque os espíritos erraram, não conseguiram se melhorar, mas ninguém vai chegar lá com chicote, principalmente vindo de uma Maria. Então, ela patrocina o momento adventista. E uma das tarefas é alocar os espíritos que vão deixar o planeta Terra. Por falar em Maria, nós podemos falar um pouco de José? Então, onde anda esse espírito que a gente pouco fala dele, né? Pouco se fala de José. O José é uma maravilha, né? Até o Ramatiz comenta, para a gente ter um ponto de apoio, quando José desencarnou, Jesus tinha apenas 23 anos e estava em Jerusalém. Então, ele foi avisado do desencarne de José, que ele tinha ido lá para arrumar, segundo o Ramatiz, um trabalhozinho como auxiliar de carpintaria. Então, ele veio para casa e ali assumiu a carpintaria, junto com 2 irmãos dele, o José e o Tiago. O José, pela ordem, o primeiro filho é Jesus, o segundo é Efraim, o terceiro, José. E o último, que seria o que foi o 7º filho, foi Tiago. Então, José, filho, com Jesus e Tiago, ficaram trabalhando na carpintaria. Hoje, o trabalho do José, ele faz parte de uma equipe e tem dado muitas mensagens através de Ana Maria Almeida, ao fim. E as mensagens dele é de impulso, e ele se identifica como José, que integra uma corte de consciências na coordenação da evolução ou do deslanchar desses adventos. Ele é muito consciente do papel e é muito importante tê-lo entre nós. É o nosso querido Pai José? É o Pai José. Nas mensagens, eles assinam Pai José. E vem ainda com essa roupagem da humildade de um preto velho, Pai José. E 2 espíritos que eram bastante próximos a Jesus, né? Simão Pedro, com a sua firmeza, e o nosso querido João Evangelista. Onde estão? Não, o Simão Pedro, ele estava encarnado nos
O último desencarne dele foi há 80 anos. Então, ele estava encarnado aqui. Isso é muito bom, principalmente aqueles que cultuaram Simão Pedro ou os discípulos de Jesus como espírito em planos inacessíveis a todos nós. Então, ele desencarnou nos últimos 80 anos. O trabalho dele hoje continua sendo um pescador. Só que hoje a mensagem dele, passada para o Silvestre, é o Simão, essa rocha moral de todas as épocas do cristianismo, está pescando almas para encaminhá-las ao reino do Pai. Então, ele continua pescando almas, e isso é muito bom. E o João, o evangelista, nós temos a história dele, porque ele reencarnou há quase 800 anos na personalidade de Francisco de Assis, e com Francisco de Assis ele é um baluarte na sustentação da proposta adventista. Então, a espiritualidade passou, e o Silvestre foi o porta-voz, pegou o nome Francisco e tirou CO do finalzinho da palavra. Então, ficou Francis. Porque naquela encarnação, ele estava ainda no Monte Alverne, quando ele sofreu aquele incêndio interior. Uma outra oportunidade, a gente fala desse incêndio, que é a coisa mais linda que a gente pode imaginar. Ele, em oração, e saiu tanta luz dele, que eram umas 3 para 3h30 da madrugada, saiu tanta luz que os trabalhadores daquelas regiões do Alverne levantaram, botaram os arreios nos seus animais e foram trabalhar. O dia já nasceu. E foram andando, chega um determinado momento, daqui para frente está escuro, daqui para trás está claro. Eles voltaram e concluíram que o dia ainda não tinha nascido. Depois, então, descobriram que era o Francisco de Assis que estava em oração. A luz que saiu daquele ser foi tão grande que confundiu como se o sol já tivesse acordado. Esse Francisco hoje, então, hoje essa palavra Francis, então ele tornou-se o radioso Francis. Então, a palavra Francis, o Silvestre passou a mensagem, para que nós exercitássemos o que significa o acróstico Francis. E a cada letra da palavra Francis, ou desse prenome, eles colocaram F, de fraternidade, o exercício para todos nós. R, de renascimento, um homem novo a cada instante. A, de amor, principalmente amorizarmos os nossos sentidos, o ver, o ouvir e o falar. N, amarmos a natureza e sermos gratos à natureza. C, compreensão para com as fraquezas alheias, porque quanto mais se evolui, mais se compreende aqueles que vêm na retaguarda. O I, irmanasse, somos todos filhos de um mesmo Pai, a irmanação. E aguardar que um dia nós atingiremos o S da nossa santificação. Então, os 6 primeiros degraus, do F até o I, é o exercício da nossa humanização. E aí, com paciência, vamos aguardar a nossa graduação, a santificação na carne, a exemplo do próprio Francisco de Assis, que atingiu a graduação de um santo ainda encarnado. Todos nós, Adolfo, temos valores individuais, né? Você tem, eu tenho, e esses valores efetivamente são os que nos sustentam e que nos norteiam e faz com que a gente busque seguir a nossa jornada sustentado por eles. O Francis, são esses valores que poderia nos dizer que poderia nortear a nossa jornada de volta ao Pai? Exatamente. Porque eles passaram, inclusive, ainda fizeram advertência. O crescimento, a ordem das letras é exatamente o que corresponde ao nosso crescimento. Então, F, o primeiro passo para quem quer evoluir e um dia ascender é a fraternidade. Então, se nós ainda estivermos rejeitando os nossos semelhantes, nós que já compreendemos que formamos uma unidade com o Criador, estou precisando de algum impulso, porque o primeiro passo é o renascimento. Então, se pegarmos a palavra Francis, o R, renascer, Jesus falou, o Allan Kardec falou, o Emmanuel falou. Então, quando o Allan Kardec reconhece-se o espírita pela sua incessante transformação íntima, só que vai cair no R.
renascer um homem novo. Nós estamos tendo aquelas práticas dos nossos ancestrais. Quantas coisas nós colocamos nas religiões que hoje, principalmente de Allan Kardec para cá, aqui no Ocidente, já não tem mais sentido para nós. E a dificuldade é nós abrirmos mão desses amuletos que nós elaboramos e fazem parte de nós no dia a dia da busca de Deus. O exemplo que nós mais exaltamos é um Francisco de Assis, representando Jesus, ele levou a sério. O que Francisco de Assis usou? Da palavra, do gesto, do abraço, do beijo, e realizou maravilhas. Jesus não utilizou amuleto nenhum. Então, são poucos os exemplares humanos que conseguiram levar a mensagem de Jesus a um bom termo. Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Ou tentando assimilar. Por falar em renovação, por falar em reforma íntima, né? Vamos trazer um pouco a nossa conversa para o momento atual. E eu te pergunto, o que leva milhões e milhões de pessoas a serem assim tão rigorosas na condução das suas vidas, mesmo anunciando que seguem o Evangelho de Jesus? No livro Atitude de Amor, psicografia do Vanderlei de Oliveira, tem uma página atribuída a Bezerra de Menezes. E lá o Bezerra de Menezes fala: muitos de nós, que já somos espíritas, ainda herdamos com muita força, muita energia, o tronco judaico. Então, lá atrás, o que é que nós aprendemos? Dente por dente, olho por olho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, hoje já são espíritas, mas muito rigorosos. Ainda não conseguiram entender qual foi a proposta dessas grandes lideranças. Olha o quanto Jesus tolerou. Ele conseguia alcançar o nosso eterno passado, o nosso presente e já projetar o nosso eterno amanhã. E não apontou uma fraqueza humana. Então, tem espíritos que não conseguem. E, com isso, eles ficam rigorosos. Só que o rigor, hoje, com o que nós já conhecemos, principalmente com a série psicológica da Joana de Ângeles, através do Divaldo, o rigor é antivital. E muita gente já sabe que o rigor dificulta a vitalidade corpórea, emocional, espiritual, mas não conseguem abrir mão. Então, o rigor de hoje vai ser a doença que vai nos acompanhar, porque o próprio rigor já demonstra que a alma não está bem de saúde. Nós estamos hoje, Adolfo, vivendo um momento muito complicado na história da humanidade, né? Com essa pandemia. E isso está nos exigindo uma capacidade de sermos muito resilientes. Porque existem pessoas que se consideram evangelizadas, mas com baixo nível de resiliência. Nós nos considerarmos é uma coisa, nós vivenciarmos é outra. Então, esses discursos nossos, às vezes, são discursos convenientes. Então, a vivência é que expressa a realidade. Olha o pensamento Allan Kardec. Conhece-se o espírita pela sua incessante transformação íntima. Então, eu falar que eu sou flexível diante da dificuldade, eu posso falar. Mas eu não consigo enganar nem a minha consciência, nem a lei do Criador, porque eu sou o que eu sou. Então, essa falta de resiliência é falta de evangelho. Nós até no livro falando, o ideal para todos nós é fazermos um evangelho-terapia. De preferência, 3 doses de evangelho por dia. Uma no café, uma no almoço e uma no jantar. Para poder ver se a gente transforma o evangelho, a mensagem máxima desse arauto da divindade a serviço de Deus na Terra, Jesus de Nazaré, se nós transformaremos em vivência. E pela repetição, nós conseguiremos assimilar a proposta de renovação cristã, principalmente com a nossa reforma íntima, que, em síntese, a reforma íntima é adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Essa falta, você disse, evangelho-terapia. E eu te pergunto, essa falta do evangelho-terapia seria a causa de milhões e milhões de espíritos desencarnarem e irem para o astral inferior, mesmo tendo desempenhado importantes funções
funções relevantes quando encarnados? Então, nós temos duas situações que temos que analisar. Quando o espírito é muito, muito, muito primário, ele não tem nem noção da vida além da vida. Ele entra na erraticidade ou nos planos dos desencarnados e tem uma conduta muito parecida ou quase igual à vida do encarnado, porque por falta de evolução. Agora, para o nosso nível, considerando a humanidade, para o nosso nível de evolução, que já conhecemos as leis fundamentais da vida, a reencarnação e a lei de causa e efeito, o que mais nos leva a esse estado vibracional de baixíssima frequência é a culpa. Eu já aprendi, quando estava encarnado, que o amor é a essência universal do Criador. Amor é Deus, amor é a própria vida. Então, se eu me desvitalizo, é em função da falta de amor. Então, é por isso que, quando nós estamos aqui, arrumamos 1000 desculpas, porque não somos corajosos o suficiente para enfrentarmos as nossas próprias fraquezas morais e investirmos no conhecimento libertador. E aí, perdeu o corpo, deixou de existir o corpo. Do outro lado, ele é a continuação daqui, só que com um agravante. Ele não tem o corpo para amortecer. Então, ele fica muito pior. E como nós somos o que nós pensamos, ele plasma tudo aquilo que, na verdade, ele já conhece. E, por falta de evolução, ele vai ficar no estado infernal, um estado de consciência. Por isso que eles ficam nessa baixa frequência, que tem esses nomes, né? Em um determinado momento chamaram de inferno, atualmente chamam de umbral, baixo astral, esses nomes todos para identificar a mesma coisa. Adolfo, você falou de amor. Falar de amor é fácil. A minha pergunta é: como ser amor? Há poucos dias perguntaram para nós qual é a melhor palavra que identifica Deus. Eu falei, Deus é vida. Vida é Deus. E a argamassa que Deus utilizou para a sua criação universal chama-se amor. Então, quanto mais se ama, diz a Joana de Ângeles, mais se revitaliza. De agora em diante, com o esclarecimento que a sociedade já está tendo e a ciência dando uma contribuição magnífica para todos nós vamos ter aí a medicina holística, mas em alto nível. Ao invés de cuidar da doença, o primeiro passo é cuidar do doente. Aquele corpo está numa manifestação de doença, porque dentro dele tem uma alma desarmonizada. Isso não é novidade, porque lá atrás o Sócrates já tinha falado. Alma sã, corpo são. Então, a nossa medicina, nossas terapias, toda ela vai receber esse impulso novo. Cuida da alma. As nossas escolas vão ser transformadas em educandários. Desde a base, a criança, o jovem e o adulto já vai tendo essa noção. Tenha a melhor conduta para você desencarnar na época certa da sua programação. Porque o que acontece com a grande maioria da sociedade? Desencarna antes do tempo por falta de amor. Pela falta de capacidade de atribuir à sua vida a coisa mais divinal que todos nós temos, sua capacidade de amar. Nós temos falado, Adolfo, muito aqui sobre magnetismo, né? E nós sabemos que Jesus era o mestre do magnetismo, considerando até que pessoas que o tocavam eram curadas pelo seu próprio magnetismo. Como é que a gente pode fazer, nesse momento, para irradiarmos esse magnetismo e podermos contribuir nos mais vários aspectos com o meio em que nós estamos e com as pessoas que estão na jornada conosco? Então, esse é um item muito bom para todos nós debatermos e nos conscientizarmos do poder que nós temos, porque desde sempre nós ouvimos falar. Nós somos portadores dos atributos da divindade. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. O que aconteceu com Jesus, por exemplo? Ele estava conectado ao Cristo.
a ponto de dizer, eu e meu Pai somos um, porém, ele é maior do que eu. As obras que eu faço, não sou eu que faço. É o Pai que realiza essas obras através de mim. Então, qual o exercício para todos nós? Nós ainda não temos evolução para essa conexão consciente com o Cristo. Nós fazemos parte que sem ele nós não teríamos vida. Então, a figura humana, já que nós precisamos de figuras, a figura humana que melhor representou esse Cristo foi Jesus. Então, nos tornemos, até esse livro novo que você já recebeu, o primeiro capítulo é Eu e Jesus somos um. Então, se nós nos tornarmos unos com Jesus, que por sua vez está ligado ao Cristo, vida, nós poderemos, só em pensarmos nos nossos semelhantes, esses nossos semelhantes já estão sendo beneficiados. Então, é induzir o nosso companheiro em qualquer parte do mundo, com a tecnologia que nós temos hoje. Então, onde é que está um doente? Nós vamos pensar naquela pessoa, pensar em Jesus, fazer essa conexão. Jesus está ligado ao Cristo. Quem está ligado ao Cristo está ligado à fonte permanente da vida do planeta Terra. Então, simplesmente, vamos pensar em A, B ou C, mas às vezes é uma coisa muito externa. Ele não desperta a sua chama divina, a sua chama crística, para que haja esse contato com Jesus, Cristo, amor. Adolfo, nós estamos chegando ao final da nossa pequena entrevista, da nossa conversa, mas eu gostaria que você nos falasse que, com o cristianismo renovado, em quais aspectos você acha que a Umbanda vai mudar? Bem, nós temos aí algumas pessoas até que falam, batizaram a Umbanda como uma religião brasileira, porque talvez não tenham tido a oportunidade de ler o livro do Ramatiz, Missão do Espiritismo. Então, na Missão do Espiritismo, tem um capítulo do Ramatiz falando sobre a origem da Umbanda no planeta Terra. E a origem é védica. Então, diz ele, se não tivessem tirado a parte iniciática da Umbanda, nós teríamos uma riquíssima doutrina no planeta Terra. Só que, com o andar da carruagem, a Umbanda caiu na África. E o moço que passou a desenvolver a Umbanda tinha poucos valores morais, ou seja, a sua conexão com a divindade era muito pequena. Esse moço chamava Quimbanda Kim. E aí, outros, na sequência do tempo, já criaram uma outra religião, a Quimbanda. A Quimbanda era o nome do moço, mas a evolução dele, mental e espiritual, era pequena. Quando ele fazia as invocações, quem aparecia? É igualzinho hoje. Quantas pessoas invocam o mundo espiritual, mas a sua graduação é muito pequena. Então, quem atende a frequência da sua alma só chega até aquele determinado ponto. Então, não basta só ter vontade. Tem que medir as consequências da sua vontade. Então, a Umbanda em si, ela é perfeita. Qual é a finalidade da renovação? O umbandista. É igualzinho o cristão. Renovar o cristianismo é renovar o cristão. Renovar a Umbanda é renovar o umbandista. Principalmente agora que nós estamos entrando na era do mentalismo, quando a manifestação mediúnica vai ser psíquica. É a mediunidade psíquica. E aí nós todos nós, e os umbandistas, vamos ter que estudar. Adolfo, eu agradeço seu tempo, né, que nos dedicou aqui para trazer todo o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, e nós aqui do Planalto Central ficamos também à disposição para continuarmos caminhando juntos. Um grande abraço. Graças a Deus estamos juntos, né? Quando não tiver mais ninguém perguntando nada, eu desencarno. Então, a responsabilidade é sua. Muito obrigado. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus também. Deus te abençoe. Dá um abraço aí todo aí do grupo. E o Pai Joaquim, que nos abençoe a todos nós. Fica com Deus. Ele está sempre de braços abertos. Pai Joaquim é a manifestação permanente, porque ele é um anjo da mesma hierarquia de Jesus. Então, ele está conectado ao Cristo Amor, o Criador do nosso mundo.
Fique com Deus, você. Um abraço. Muito obrigado. Com Deus. Muita paz para todos nós.